Barão de Montesquieu, essas horas deve estar a se revirar no túmulo, porque isso passa, na verdade, pelo princípio da separação de poderes. Quando você tem o judiciário sequestrado pelo poder político, tu tens, na verdade, essa espécie de manobra a nível do próprio judiciário. O judiciário angolano é marcado por corrupção, por casos de corrupção, escândalo de corrupção, influência do Presidente da República nas decisões judiciárias, influência do partido nas decisões judiciárias, na verdade, um conjunto de nepotismo e amiguismo dentro dessa instituição de extrema importância. Numa situação de buscar credibilidade, importa referir que o judiciário é a salvação de um Estado. Quando as instituições judiciárias estão fragilizadas e são, na verdade, o espelho do descrédito, e isso causa um sentido de desconfiança dos cidadãos muito grande. Primeiro, os cidadãos não confiando nas instituições, o Estado vai colapsar. Nesse desespero pela busca de turistas e busca de novos investidores, tudo o que essas pessoas querem ver, de facto, é a funcionalidade do judiciário, o respeito pelo ordenamento jurídico nacional. Esse malabarismo e essas piruetas que têm se feito a nível dos tribunais em Angola vem de uma espécie de credibilidade assustadora. Eu, na qualidade de cidadão de um outro Estado, não teria nenhum interesse em vir para Angola no Estado em que o Poder Judiciário se encontra. É importante começarmos a questionar a configuração do Poder Judiciário. Mas por que considera que é malabarismo? Não acontece noutros países, por Não, exemplo? esses espetáculos todos acontecem, mas é exemplo de países e Estados fracassados. Ok? Não é que não se levanta nenhuma espécie de questionamento sobre a funcionalidade do Poder Judiciário. O Brasil, hoje, que é uma das maiores democracias do mundo, tem o seu Poder Judiciário questionado, com uma espécie, digamos, que é aproximada a uma crise. Senão, estamos agora a ver uma discussão muito grande em torno do dono do Twitter, do Elon Musk, e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, ainda assim, nós temos uma estrutura do judiciário brasileiro que permite a boa funcionalidade, a interação entre o judiciário e os cidadãos. Vou lhe dizer o que é que pode, de alguma forma, gerar uma crise de desconfiança no judiciário. Tu vas agora para o tribunal não tem tinta. Se tem tinta, não tem energia, não tem eletricidade. Se tem eletricidade e tinteiro, a impressora estragou. Se tem impressora, tinta e eletricidade, não tem o operador da área administrativa. Ou seja, há uma morosidade muito grande para responderem os dossiês dos cidadãos, os documentos dos cidadãos, os processos ficam acumulados. As salas estão todas abarrotadas. Só para teres noção, houve casos de julgamentos nas garagens dos tribunais. Só para teres noção. Tem uma sala simplesmente, está lá o juiz, trabalham 2, 3 juízes, porque o juiz tem os seus assessores, a sala é tão apertada que sequer os magistrados conseguem ficar naquela sala. Então tem que fazer revezamento. Mas então, esses casos são denunciados? São! Já que é normal. São denunciados e é anormal. Por quê? Vou lhe dizer uma coisa. Uma justiça que atrasa não é justiça. Ok? Porque uma justiça que atrasa, na verdade, impacta negativamente na vida do cidadão. A celeridade da justiça fala muito sobre a qualidade da funcionalidade do judiciário. Tanta celeridade nos processos, em certos julgamentos e não só. Então, tu tens, na verdade, isso. Tu tens, se tens uma salazinha que adaptaram de tribunal, não tem uma cela, não tem uma sala para o procurador, não tem uma sala para o SIC, que é o pessoal da investigação, não tem sala em condições, não tem celas, tu não tens absolutamente nada. E isso atrasa a administração da justiça, de facto. Então, essa atraso, essa morosidade no processo do funcionamento do que devia ser normal dentro do judiciário vai, de alguma forma, começar a incitar uma grande desconfiança dos cidadãos. Quando os cidadãos, não é que eu esteja, em circunstância alguma, a incentivar que o façam, mas é a realidade, é a praxe. Os cidadãos lá fora pensam 2 vezes para correrem para o judiciário, para irem, para levarem casos à polícia, porque há uma morosidade. Por isso aqui há muitos casos de justiça com mãos próprias, né? Nos Sim, bairros hoje. porque não confiam na justiça. Mais do que não confiar, há um conjunto de situações de impunidade aí fora, porque as pessoas não confiam na justiça. Essa narrativa de não confiar na justiça é uma narrativa institucional, porque quando tu tens indivíduos a administrarem o poder político, especificamente o parlamento, e te dizem cabrito come onde está amarrado, exatamente. Quando tu tens um conjunto de casos implicarem políticos
políticos, mas que não dão em nada, demonstra a fragilidade, na verdade, do próprio judiciário. Nós temos denúncias, muitas denúncias de compras de sentença no judiciário. Então, nós estamos a falar de uma diversidade de casos. Quando nós vamos ao nível, a uma estrutura mais alta, nós estamos a falar do Tribunal Constitucional, especificamente a secção dos partidos políticos. Quantos partidos políticos você teve chumbados e quantos partidos políticos você teve aprovado? Ouviu falar de alguma campanha de recolha da assinatura do Partido Humanista de Bela Malaquias? Eu não me lembro. Eu não sei se lembro. vocês lembram. Não, Ouviram alguma campanha de recolha da assinatura do partido do Dinho Xingunge? Você já imaginou se tivéssemos um presidente no nível do Dinho Xingunge? Olha a que nível chegamos, né? De repente, ficamos a saber que temos candidatos como Dinho Xingunge e Bela Malaquias. Mas nós sabíamos abertamente de uma campanha muito forte de um animal político como Abel Chivucovuco, com pretensões de criar um partido político. O Abel Chivucovuco não começou com um projeto para já servir Angola. Começou antes dentro da Casa CE, não lembro da denominação. O Podemos, né? Dentro da Casa CE, que foi chumbado. Estás a ver? Veio agora com o projeto recorreu, são vários recursos, acima de recursos, e foi chumbado. Há uma dedicação fixa, voltada à pretensão de inviabilizar a candidatura, o projeto do Abel Chivucovuco. Mas acha que o que se pretende é mesmo extinguir, vou lhe dizer uma coisa, politicamente ativa? O MPLA não quer na corrida política ninguém que tenha visão de realização dos angolanos. Eu questiono todos os partidos políticos, todos, a UNITA, o MPLA, o Projeto Político para Já, o BD, todos os partidos políticos. Mas o MPLA tem por si só visões que são... Também, essa gente do MPLA vive uns intervalos lúcidos muito assustadores. Há muita gente paranoica no MPLA e eles têm uma grande sensibilidade com coisas positivas e reagem de forma negativa a coisas positivas. É que o MPLA está assustado que surjam partidos que pensem em Angola, partidos que levam a cabo uma propaganda sobre a realização dos angolanos. O MPLA não quer um partido que vai dizer que é possível fazer uma nova Angola. Daí que a UNITA é o candidato preferido do MPLA. Não, isso não é verdade. Não. Daí que a UNITA é o candidato preferido do MPLA. Não é verdade, não é verdade. Por que diz que não é verdade? Porque só a UNITA é que ameaça o poder do MPLA hoje. Ok? Mas a UNITA ainda existe. E o MPLA, por exemplo, seguindo as palavras do Zola, conseguiu inviabilizar a legalidade, a legalização. O Zola disse algo interessante no princípio, que tanto o MPLA como a UNITA estão enraizadas nas 18 províncias. Sim. Ok? Muito bem. É que não é o MPLA que faz um favor deixando a UNITA existir, não. Não. A UNITA é que se impôs e a UNITA alguma. Existe pela sua imposição e a sua muitos anos de luta, muitos anos de luta. Então, não é que a UNITA é o candidato favorito não, do MPLA, não é Jonas, eu quero que me percebas. Quando eu falo que a UNITA é o candidato preferido do MPLA, vocês recentemente deverão ter, permitam-me lhes tratar por vocês, deverão ter acompanhado a entrevista na Rádio Despertar, em que esteve o deputado do grupo parlamentar da UNITA, que é o secretário provincial de Luanda, que disse que o espaço político já é ocupado pela UNITA, o MPLA. Claro, e ele alegou que ele fez uma chamada de atenção, que é um grande democrata, que ele não tem problema que os partidos políticos surjam, mas que o cenário é esse, de facto. Mas não acha que, ao dizer isso, esteja a desincentivar? Não, nós temos que acabar com nós temos que acabar com essa narrativa. Importa o MPLA continuar a existir a UNITA. O MPLA sabe... Não, deixa eu terminar. Importa o MPLA existir só a UNITA. Para o MPLA é importante que exista uma ameaça só da UNITA, não outras ameaças. Sim, a UNITA saiu de 30... Quantos deputados? 51 de 50 deputados para 90 deputados. Se a UNITA continuar a crescer nesse ritmo, o MPLA perde, de alguma forma, o percentual de mandatos que tem no Parlamento. Sabe que as votações nos parlamentos obedecem ao princípio da proporcionalidade. A essa altura nós estamos a discutir uma possível revisão constitucional, mas que precisam necessariamente, segundo o regimento, de 2/3. Os 2/3 são aí mais ou menos 140 e tal deputados. Então o MPLA não consegue por si só revisar a Constituição. Para nós é importante
é um ganho, é um ganho. Mas agora, aí não interessaria o MPLA ter outros partidos Não, políticos? não interessa que existam outros partidos políticos ou MPLA. Interessa partidos como o Jango, PH, o PH, esses que surgem nas sombras, que nós acordamos dia seguinte, assistimos o jogo do Petro um dia antes, dia seguinte acordamos com novos partidos políticos. Quer dizer, nós estávamos a acordar, em vez de termos inaugurações de hospitais, e o cenário foi bem diferente e ridículo nesse último pleito eleitoral, que nós imaginámos que fossem inaugurar infraestruturas de facto, que fossem influenciar, melhorar a condição de vida dos angolanos. Não, acordamos com a inauguração de novos partidos políticos. Sim. Mas partidos políticos nós sabemos, a priori, que são maquinizados, instrumentalizados pelo próprio MPLA. Vê o resultado, tu vê o debate parlamentar. O debate parlamentar não tem qualidade. Não tem qualidade, nós temos que admitir isso. Perdeu a qualidade do debate parlamentar. Mas ainda assim, a nível da votação... O que é que acha que fez perder a qualidade? Os debates... Porque é a mesma coisa. O cenário político não muda. Mas o que eu quero lhe trazer, a minha preocupação, mais do que o debate parlamentar ter perdido qualidade, na verdade, é a questão dos partidos políticos como o PRS e a FNLA e o Humanista, que votam a favor de todas as propostas de lei do MPLA, que chumbam ou a abstenção às propostas de lei da UNITA. Isso é que me preocupa. É a capacidade do MPLA, a nível das suas influências dentro do Parlamento, que não é uma questão de lobbying através das propostas, que possam se traduzir num resultado de facto na vida dos angolanos. Não, é uma forma de coação e como esses deputados estão, na verdade, prendidos, né, aos tentáculos do regime. Outra questão que devia nos preocupar, aqui também nos chamar a atenção, e devemos passar isso para as pessoas lá em casa, é que não existe espaço ocupado pelo MPLA e pela UNITA. Não existe isso. Não existe. Não existe. Temos que desconstruir isso. O atual cenário e a forma como o judiciário está instrumentalizado a impedir o surgimento de novas forças políticas não é uma situação natural. Nós devíamos dizer que o espaço é ocupado porque as pessoas não querem criar partidos políticos, porque os cidadãos resistem, não querem isso. Não, as pessoas não estão a criar partidos políticos porque as pessoas já sabem do resultado que terão a nível do Tribunal Constitucional. Então esse não é um acontecimento normal. Há, de facto, forças a forçarem, a criarem situações para que esses eventos aconteçam. Você viu, e vocês viram, todos os cenários que aconteceram no período eleitoral, desde a anulação do Congresso que elegeu, o primeiro Congresso que elegeu o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, desde outros acontecimentos no panorama político nacional, e nós vimos as decisões do próprio Tribunal Constitucional, foram todas a favor dos interesses, ou foram a favor, os resultados estavam a favorecer acontecimentos que colocavam o candidato do MPLA em vantagem. Por outra, vocês viram todo o teatro que se criou a nível da CNE, como foi, de alguma forma, julgado o contencioso eleitoral. Criou-se aqui uma situação de conspiração, mas conspiração de um atentado mesmo. Primeiro, um atentado à segurança nacional, deixa eu já aqui dizer, porque nós fizemos uma espécie de golpe de Estado coativo, colocamos na rua canhão, tanques de guerra, colocamos na rua tanques de guerra, colocamos na rua exército, forças armadas. Para a administração, cenário eleitoral, a administração eleitoral, a lei só chama a Polícia de Ordem Pública. Não tem nenhum capítulo que chama para intervenção às Forças Armadas. As Forças Armadas são chamadas em casos de ameaças iminentes à segurança nacional. Nós não tínhamos sequer isso. E a situação que se criou, nós não estávamos sequer a tomar medidas excepcionais da Constituição. Não estávamos. Nós não estávamos nem em estado de guerra, nem em estado de sítio, nem em estado de segurança. Nem havia manifestação. Nem havia sequer manifestação. Pessoas foram raptadas. Eu fui raptado. Fui raptado. Rapidamente, como é que foi essa experiência? Como é que foi? Foi indivíduos do SIC que me tiraram de casa e me levaram num lugar incerto. Tiraram da sua casa? Do meu domicílio, sem notificação alguma. Isso não é detenção, isso é rapto. Detenção, o cidadão é notificado. Só há de forma, detenção nesses modos separados. Mas aconteceu por quê? Quando o cidadão foi pego em flagrante delito. Não era o meu caso. Eu estava em casa e eu simplesmente fui sequestrado. Simplesmente me retiraram de casa com tiros, com salvas de tiros, honras de tiros e não sei o quê, e fui levado. Andaram comigo em voltas e depois foram me deixar eu fui aqui, onde é que se chama isso? Aqui no bairro Popular. Tem lá
como é que é? Lá, o que chamam o SIC Nacional, acho que é isso, sim, né? okay. Antes de ir para Cacoaco, o SIC Nacional era no bairro Popular. Nós estamos a falar de situações dessas que aconteceram no período eleitoral. Mas qual era o motivo? Quando a magistratura tenha se pronunciado. Sim, eu gostaria que esclarecesse um ponto. Quando foste colocado neste gabinete do SIC, o que é que te foi dito? Qual foi eu fui a razão acusado da de tentativa de querer conspirar, impedir o presidente de tomar posse, de que eu queria colocar pessoas na rua para fazerem protestos, para tomarem. Eu nem estava preocupado nisso, eu nem tinha sequer pensado em colocar pessoas na rua. Aliás, eu não tenho sequer capacidade de mobilização a esse nível, ao nível que estavam a deduzir. Mas eles te respeitam. Bom, eu estou me sentindo honrado, mas de qualquer forma eu estou a tentar trazer à colação esse facto para tentar dizer que o judiciário angolano tem fragilidades enormes, que assiste um conjunto de situações irregulares, tanto no ponto de vista, no procedimento da polícia, do SIC e não só. E olha só, eu fui colocado em situação carcerária e sequer eu fui ouvido muitos dias depois. E estava lá, tinha um documento, né, que era Direção Nacional de Combate aos Crimes de Terrorismo. Era isso, não, eu era algum potencial terrorista. Coisas absurdas, coisas estúpidas. Então nós estamos a tentar ver que foi criado, o judiciário proporcionou um conjunto de condições no período eleitoral, na verdade, que favoreciam um candidato do MPLA. E isso, de alguma forma, cria uma situação de desconfiança e de descrédito, tanto no judiciário como no próprio sistema eleitoral, na CNE. Os cidadãos angolanos já não acreditam na CNE.